Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora vocês estão ouvindo esse negócio. Vamos lá continuar o Catecismo, capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Fala revelando seu mistério, seu projeto benevolente que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Artigo 1. Revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo, e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado de Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Bom, pessoal, se vocês forem levar em consideração, acho que o Eric Wagner traz isso no Ordem e História, é a questão das diferentes ordens que existem na civilização. E eu sempre acho impressionante como que no meio daquele tanto de impérios babilônios, tantos impérios que tinham naquela região, surge um povo com a fé em um Deus único, que é responsável por todas as coisas. Se não tem uma influência divina, uma ação divina para que esse povo, como o Eric Wagner fala, ele foi um salto no ser para se tornar algo diferente, um sistema de normas e crenças totalmente diferente. Eu não sei explicar, não consigo explicar. Etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Criando pelo Verbo o universo e conservando, Deus proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si, e além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios a nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. E quando, pela desobediência, perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes alianças aos homens e às mulheres. Deus sempre vai ao encontro do homem. Ainda assim, ainda hoje, ele vai ao encontro do homem. A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura antes de tudo salvar a humanidade, passando por cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados, segundo seus países, cada um segundo sua língua e segundo seus clãs. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma sua unidade à maneira de Babel.
Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constitui uma contínua ameaça de perversão pagã para essa economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abraão, chamando para fora de seu país, de sua parentela e de sua casa, para fazer dele Abraão, isto é, o pai de uma multidão de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo originado de Abraão será o depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo da eleição, chamado a preparar o congraçamento um dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Deus forma o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei, para que reconhecesse o serviço como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele que traz o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens, e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam e Débora, Ana e Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura mais pura é a de Maria. 3. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes e de modo diverso falou Deus, outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. São João da Cruz, depois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comentando Hebreus. Por quem dar-nos como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, Deus nos falou de uma só vez nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Pois o que antes falava por parte dos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa, novidade alguma. Ou seja, com a vinda de Cristo, a revelação foi feita, o plano de Deus foi revelado. Ponto. Não tem mais o que fazer. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. No decurso dos séculos houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo,
mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. É muito educado, né, o catecismo assim, no sentido de não expor, não citar, né? A gente tem aquelas revelações privadas, aquelas pessoas que veem Nossa Senhora na janela, entendeu? E é muito diferente essa revelação, que não é comprovado nem autorizado pela igreja, daquela revelação de Fátima, por exemplo, que diante do que acontecia na época que o mal do comunismo ia se espalhar, insistindo que as pessoas se arrependessem e rezassem o texto, né? Chamado a oração. Muito diferente. Né? E resumindo, por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. O objetivo do homem é voltar para Deus. É isso. Só isso. Tá? O sentido dessa vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus revelou-se ao homem, comunicando gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. É o plano da salvação, como ele preparou o povo, né, e passou a sua mensagem. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeram-lhes a salvação e ofereceram-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Então há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Jesus era judeu. Ele nasceu no centro do povo judeu, numa época onde o judaísmo estava sendo dominado pelo Império Romano e estava espalhado, né, por meio das diásporas em todo o território romano. Então ele estava no centro do mundo. Cristo nasceu no centro do mundo. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. É isso. Até mais e permaneçamos todos no santo e doce amor de Deus. Jesus doce, Jesus amor.